Fala pessoal, beleza? Trazendo para vocês aqui mais um tutorial ensinando a programar. E hoje nós vamos desenvolver um robô, tá? Com um conceito diferenciado, beleza? Baseado em absorção do preço. Lembrando, tá? Que o Profit, né? Então o NTSL, ele tem algumas limitações, tá? Então nós precisamos ter essa ciência. Olha só pessoal, o seguinte, tá? Eu vou abrir aqui o bloco de notas. Eu coloquei aqui os critérios para não ficar muito confuso, então vou tentar ser o mais didático possível aqui, beleza? Para que vocês entendam qual que vai ser esse conceito que a gente desenvolveu, beleza? Então, antes de mais nada, cara, já deixa a sua curtida, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com o seu amigo e vamos junto aprender a programar, tá? Então, esse robô ele vai funcionar da seguinte maneira: nós vamos trabalhar com o conceito de defesa de compra para entrar na posição comprado e defesa de venda para entrar na posição vendido, tá? Então como é que vai funcionar? Olha só, aqui na defesa de compra nós vamos verificar se a agressão atual é maior do que a agressão anterior, beleza? É maior ou igual, né? E a gente vai verificar depois se a mínima é maior ou igual do que a mínima anterior, beleza? E eu quero ver se existe agressão contrária, ou seja, agressão de venda, tá? Então aqui tem a agressão mínima, esse valor vai ser controlado pelo input do robô. E aqui a gente vai ver se o fechamento é maior do que a abertura anterior. Aqui, pessoal, nesse comentário está escrito bid, porque inicialmente a gente tentou fazer com a função bid size e ask size, que serve para pegar o melhor preço de compra e o melhor preço de venda. Só que essa função ela não armazena dados passados, então eu não iria conseguir colocar aqui indexado o número 1, eu não consigo olhar o candle para trás, tá? Então essa informação do bid size e ask size não é possível utilizar nesse modelo de operacional, tá? Então aqui a gente vai até atualizar esse comentário quando a gente for falar do código lá no robô, tá certo? Então aqui vocês já estão vendo o robô funcionando. Essa estrutura você consegue utilizar para fazer parcial ou saída única, beleza? A diferença é que quando você faz saída parcial, o robô ele consegue segurar melhor o drawdown. Quando você faz saída única, fica um pouco mais pesado, beleza? Em contrapartida, com saída única, ele tende a sair mais rápido da posição, dependendo aí. Tá certo? Então pessoal, vou pausar aqui, tá? E vamos abrir aqui o editor, tá? A gente pegou, pessoal, aqui a estrutura do especial 2K. Essa estrutura, ela tem o drawdown, tá? De gain. Algumas pessoas até comentaram no grupo: vocês têm alguma coisa que faz proteção por nível de ganho? Então nós temos o drawdown de gain, já foi desenvolvido em outros robôs também, para quem não sabe, né? Então a gente vai estar usando essa mesma estrutura aqui, é uma estrutura excelente, beleza? Você pode fazer o grid móvel, você pode fazer parcial, sem parcial, enfim, tá? E também tem aqui gain e loss diário dentro desse robô, beleza? Bom, o nome dele vai ser o Next Trader Robô Quasar, tá? Quando você abrir o editor, tá pessoal? Para quem não sabe, né, a gente já falou aqui diversas vezes, você pode assistir em outros vídeos, beleza? Você vai lá em estratégias, rapidamente passando aqui, e editor de estratégias, tá? Provavelmente o seu ele vai abrir exatamente assim, ó, como uma nova aba. Você vai apagar o que está escrito, vai começar a digitar o código. Vou falar aqui, cara, assiste em tela cheia, vai facilitar, porque às vezes tem pequenos sinais aqui de conta, de cálculos, que você consegue facilmente confundir se você não assistir em tela cheia, tá? Então assiste em tela cheia, beleza? Vamos lá no início. Então primeiramente você vai colocar aí a constante, então const, né? Dentro de constante vai ficar aqui as funções que a gente não quer que o usuário altere, beleza? Depois é o input, então a gente tem aqui todos os controles que a gente vai ter dentro do robô, tá? Os mais importantes, né? Então aqui a questão da agressão mínima está com valor de 50, o tempo da agressão, tá? Que está em 1 minuto, certo? Se eu alterar para 5, vai ficar em 5, se eu colocar 10, enfim, minutos, tá? E se você colocar 0, ele vai considerar agressão diária, ok? Depois são as configurações básicas de horário de operacional, tá? Depois a gente tem a gestão de risco, que eu tinha acabado de falar para vocês, tá? Então o gain diário e o loss diário, o drawdown de gain, tá?
Já vou explicar para vocês como é que funciona, aproveitando que a gente está passando nessa função, porque o pessoal acaba confundindo, tá? Então aqui, pessoal, não tem segredo, né, o gain loss diário, mas o drawdown, às vezes o pessoal confunde. Como é que funciona essa função, tá? Presta atenção. O drawdown de gain, ele define um valor aqui, ok? Esse valor ele é financeiro. Então, quando o robô atinge esse valor aqui, ele começa a acumular todo o ganho que o robô atingir a partir desse valor, ok? Então, se o robô fizer 160, 170, ele vai acumulando esse valor, certo? E aí, quando o robô tiver um declínio, quando ele tiver um drawdown em cima desse valor, ele vai zerar. E esse percentual de drawdown está definido aqui, é 30%. Eu posso colocar 50, posso colocar 20, enfim, não importa. Quando ele atingir esse percentual negativo em cima do valor que ele já ganhou, ele vai fazer a zeragem. Beleza? É assim que funciona o drawdown, tá certo? Depois aqui são as configurações do grid, é bem tranquilo, contrato, número de níveis, saída no preço médio, sim ou não. Se for sim, ele vai sair só com alvo, se você colocar não, ele vai fazer parcial. Grid dinâmico é o famoso médio para frente, é a mesma coisa, tá? O alvo das parciais, o alvo da entrada, ok? Distância do grid, ignorar o stop do grid e o stop em ticks, tá certo? Depois que você copiou essas partes aqui, então nós vamos descer um pouquinho mais, sempre aperta no botão verificar para você se certificar de que não há nenhum erro no código, beleza? Se você deixar para fazer isso no final, você vai ter problemas, porque depois é difícil de você olhar todo o código. Então é melhor ir vendo parte por parte, se não ficou nada errado, tá certo? Depois aqui são as variáveis, são os nomes que vão ser atribuídos a cálculos dentro do robô, beleza? Esses nomes eles são separados por tipos. Então boolean, tá, que vai retornar verdadeiro ou falso, float ou real, né, a mesma coisa, que retorna números flutuantes, tá? Então eles podem conter números após a vírgula, então pode ser indicador, pode ser alguma variável que eu vou fazer um cálculo comparando com o valor de 1 e 0, enfim, não importa, tá? Então é tipo float. E depois integer ou inteiro, né? Contrato, aqui número de entradas, tá? Que tem a ver com o grid, beleza? Então aqui são as variáveis, tá? Pessoal, outra coisa que eu já vou falar aqui, acontece muito, o pessoal copia as variáveis e aí vai dentro do robô e coloca um nome diferente. Observe, essa variável agrby, se eu colocar aqui com i, ela já fica grifada, porque está escrito errado, está diferente do que eu declarei lá em cima. Agora, se eu colocar o y no maiúsculo, ele vai funcionar do mesmo jeito, não importa se você colocar maiúsculo ou minúsculo, mas a grafia precisa estar correta, tá? Então se atenta a isso, ocorre muito aí para quem está começando a programar, coloca o nome errado, não está funcionando, não está compilando, está grifado, alguém me ajuda? Então provavelmente você cometeu um erro desse tipo, tá? Aqui a gente inicia a estrutura, begin significa início, tá? Então aqui são os cálculos, então a partir desse momento vai ter a nossa metodologia que a gente desenvolveu aqui para obter exatamente o momento onde tem uma possível defesa de compra ou de venda, tá? Então eu estou armazenando aqui a função pointer da compra e da venda baseado no tempo que está lá dentro do input que você vai definir, ele está em 1 minuto, mas você pode mudar, ok? E aqui a gente vem para o critério, tá? Então defesa compradora, que nem eu tinha explicado no início, a gente precisa que a agressão de compra seja maior ou igual à agressão anterior, a mínima maior ou igual à mínima anterior, tá? Isso aqui você pode alterar, eu poderia colocar o fechamento, enfim, aí você vai colocar a sua criatividade em prática depois, né? Aqui a gente verifica se a agressão valsa, isso aqui já é outra função, tá, pessoal? Aqui, ó, se passar o mouse em cima, ele vai colocar o comentário. É um indicador de tape read desenvolvido pela Scalper Trader. Então, agressão, volume de venda, beleza? Maior do que a agressão mínima lá do input, que está como 50 por padrão, né? E aí depois a gente vê se o fechamento é maior do que a abertura anterior, beleza? Então vamos considerar que esse cenário seria uma absorção. Pessoal, isso aqui
é um conceito que a gente criou, beleza? Não é que seja exatamente assim. Tem pessoas que fazem de outro jeito, até porque eu falei, aqui no Profit nós temos limitações. O bacana aqui seria você armazenar o bid size e o ask size, que é o melhor preço da compra e da venda, do book, né? E fazer essa comparação, tá? Só que é complicado para você armazenar esses valores, porque ele acontece em tempo real, tá? Ele não armazena dados passados, tá certo? Mas para quem quiser fazer tentar fazer isso, né? Pode ser que fique ainda mais interessante, ok? Então aqui da venda vai ser o contrário, então a agressão de venda menor ou igual à agressão anterior, depois a máxima menor ou igual à máxima anterior. Depois eu quero saber se a agressão de compra está acima do valor que eu defini, beleza? Então está entrando a agressão, no entanto houve essa defesa de venda. Esse é o cenário, tá? A mesma coisa na compra que a gente acabou de explicar, tá certo? Agora eu vou clicar em verificar de novo, copiamos essa parte aqui, beleza? Tá tudo certo? Vamos ajustar, vamos copiar a próxima parte, é a parte do drawdown. Então o drawdown é esse cálculo aqui, eu não vou explicar porque é bem tranquilo, né? Aqui a gente faz uma comparação da data anterior, tá? Se é diferente da present date, né? Seria a data atual, beleza? Ele faz essa variável se tornar verdadeira e aqui é onde tem a mágica para a gente fazer na verdade o intuito todo aqui é simplesmente tornar zero, tá? o nosso ganho máximo que ele armazenou do drawdown, tá? A gente precisa certificar de que ele é zero para iniciar a contagem de todo o lucro no começo do operacional, assim que você ligar o robô, beleza? Depois clique em verificar novamente, porque você já copiou esse bloco, está ok, vai para o próximo. Então aqui é onde ocorre a zeragem, tá? Ele faz essa verificação aqui, beleza? E a gente faz a zeragem a partir do momento que é atingido os valores de drawdown de gain, ok? Bom, depois desse bloco aqui, nós vamos para o próximo. Mesma coisa, clica em compilar, não deu erro, vai para o próximo, vai avançando, beleza? E aqui, com a função gain diário ou loss diário, tá? A gente faz esse controle. No entanto, pessoal, vamos verificar uma coisa aqui, ó. A função, a variável res, né? Ela está armazenando o daily result, tá? Daily result, para quem não sabe, serve para pegar aí o valor financeiro da automação, tá? Em aberto mais o fechado quando essa função está como true, beleza? Então é o que nós estamos utilizando, tá? Tá lá em cima, ok? Então aqui toda vez que ela for maior ou igual ao ganho diário ou menor ou igual o loss diário, aqui negativo, essa fórmula serve para identificar o valor negativo, tá? Ou pelo horário de zeragem. Então ele vai fazer essa zeragem seja pelo ganho, pela perda ou pelo horário final, ok? Que é a zeragem, né? A hora de zeragem que está lá dentro do input, certo? E aí, pessoal, depois disso a gente está armazenando aqui contratos, né? Depois a gente pega o menor incremento do ativo e aqui nós iniciamos a estrutura de execução do grid. Primeiramente fazendo a organização. Aqui nós temos alguns critérios para que ele faça a montagem o mais perfeito possível, tá? Respeitando distância, posicionamento do grid, porque isso é crucial para a gente ter um retorno bacana, né? Financeiro, né? Se o grid não for montado certo, a gente vai ter um gradiente que não vai funcionar corretamente, né? Bom, aqui depois disso, de todo esse critério aqui, isso aqui precisa de muita atenção para você copiar, tá vendo? Tem sinais de multiplicação, sinal de menos aqui. Se você não assistir em tela cheia, por isso que eu falei no início do vídeo, você vai copiar errado, tá? Então copia com calma, que essa parte aqui tem muito detalhe, tem muito end aqui, tem else, if. Se você colocar errado aqui, vai dar tudo errado, né? O código vai ficar errado, não vai compilar, tá certo? Passou dessa parte aqui, aí vem a execução. Então dentro da execução, se a gente tiver aqui, não estiver posição em aberto, eu torno aqui as variáveis do ponto de montagem do gradiente como zero, tá? Então depois a gente verifica se não a posição, o horário está ok, se a minha variável do drawdown não está habilitada,
se não foi atingido os valores de ganho e perda diária. Aí eu estou liberado para fazer a entrada. Então a minha entrada vai ocorrer quando tiver defesa de compra, vai ser ordem limite, 5 pontos abaixo do preço. A defesa de venda, a mesma coisa, vai ser apregoada a minha ordem limite de venda, 5 pontos acima do preço atual. Beleza? Clicou em verificar, avança para o próximo bloco. Agora é a parte do médio. Então a gente vê aqui se não atingir o limite de níveis que eu defini. Se eu estiver posicionado, nós fazemos aqui o posicionamento do próximo médio, tá? Mesma coisa na venda. Beleza? Copiou o bloco aqui, pessoal. E ó, vai pausando o vídeo, né? Você pausa o vídeo, copia, clica no verificar e avança, né? A gente vai para a gestão. Então, gestão de compra, beleza? SBOT significa se eu estiver comprado. A gente vem aqui para a gestão. Aí ele vai fazer aqui o posicionamento das parciais, se não for saída no preço médio, né? Depois a gente tem o alvo final da operação, beleza? Que nada mais é do que o alvo da entrada, ok? E depois aqui, se eu não clicar, se eu não marcar a opção ignorar o stop do grid, ele vai posicionar o stop. Por que ignorar? Tem pessoas que querem deixar sem, quer considerar somente o stop financeiro, beleza? Então por isso tem essa opção aqui. Na venda é o contrário, são as mesmas informações, mas a gente tem algumas mudanças, como por exemplo, a ordem de cobertura não é sell to cover limit, é buy to cover limit. Por quê? Para mim sair de uma venda, eu preciso entrar numa compra, ok? E aqui a mesma coisa, são as parciais, se não tiver com saída no preço médio. Depois a saída da entrada e o stop aqui. Beleza? Pessoal, essa aqui é a nossa estrutura do robô Quasar, tá? Cliquem em verificar. Ele está falando, pô, Emília, não armazena dados em tempo real, podendo causar divergências entre o backtest e a automação. Ele está só te notificando. A agressão é em tempo real, quando você pega do Times in Trades. A agressão diária, ela armazena dados passados, tá? Porque ela pega o dia todo, né? Agora, quando você obtém informação aqui do Times in Trades, que é específico, né? Essa função Power Meter, ela está pegando a informação do Times in Trades, beleza? Então, por esse motivo, ela não tem como fazer backtest. Então, não tente, porque não vai funcionar. Você vai executar aqui, mas nada vai acontecer, ok? Então, clica aqui, ó, salvar como, dá o nome para o robô. O nosso vai ser aqui Next Trader Robô Quasar, beleza? Salvar. Sim. Vou requisitar aqui a informação, tá certo? E a gente fez aqui, pessoal, o seguinte, tá? Esse robô ele vai rodar no time de 30 segundos. Lembrando, esse tipo de vídeo tem o intuito de entregar para você um código de exemplo para que você mesmo possa desenvolver suas estratégias, tá? Então, aqui já aproveitando, antes da gente criar automação, pessoal, nós temos o pack. Então, esse código aqui já é mais um que vai para o pack. Para você que não sabe, nós temos um pack de códigos exemplo de programação. Já são mais de 35 robôs, tá lá. Cara, de repente você não sabe por onde começar para criar sua estratégia. Então lá tem diversos tipos de estratégia para você ter uma noção de onde começar. E as estruturas estão excelentes. Tem robô com parcial, tem robô de trailing stop, tem gradiente, tem função de drawdown. Cara, tem uma infinidade de coisas para você pegar lá e desenvolver sua estratégia. Beleza? Então é voltado para esse público, ok? Então já está aqui, ó, quantos robôs nós já temos, beleza? Bem bacana. Então você acessa, fez a assinatura, ela é semestral, tá? Então é 150, beleza? A cada 6 meses. E aí você pode entrar lá, baixar o pack a hora que você quiser. Tem algumas aulas de programação para quem não manja muito, né? Tem pessoas que estão começando, não entende nada. Então quando você entrar, você já vai ter acesso a essas aulas, beleza? E aí você, quando você pegar o pack, você já vai ter uma noção mais ou menos aí por onde começar, beleza? Pessoal, também vou mostrar aqui rapidamente o nosso grupo, tá? Um grupo excelente. Olha só, nós temos aqui o tópico para você deixar suas ideias de novos vídeos. Nós temos o tópico de conta real, onde o pessoal está utilizando alguns robôs de conta real. Olha que bacana. Então tá aqui, ó, resultados em conta real. Cara, top demais, beleza? Então nossos tópicos aqui, ó, o tópico aqui do Autobot, tá? São robôs para uso em conta real. Tem robô de MetaTrader,
Inclusive, aqui pessoal, a gente coloca o resultado todos os dias, tá? Independente se é gain ou loss, para você acompanhar. Ah, eu quero ir acompanhando para me ver se vai caber para mim esse robô, se é o que eu estou buscando, beleza? Então você pode acompanhar aqui com a gente. Todos os dias a gente coloca, tá, os resultados aqui no grupo também, beleza? Tem conta real e simulador, ok? Agora a gente vai criar a automação. Então você vai clicar em estratégias, clique em automação de estratégias, ele vai abrir essa tela para você. Você vai clicar no botão azul aqui, ó, na setinha criar automação, tá? Eu tenho duas automações porque eu criei com a variação de saída única sim e não. Então uma está saindo com saída única e outra está fazendo parcial, tá? Vai abrir para você essa tela quando você criar a automação. Vai selecionar a estratégia, que no meu caso é o Next Trader Robô Quasar. Vai colocar o input 30 segundos, coloca o máximo de contratos que você vai trabalhar. Entrada, quando a condição for satisfeita, marca permitir múltiplos envios. O risco, você deve colocar aqui. Você vai marcar o objetivo de ganho, o limite de perda e vai colocar os valores financeiros. Ah, mas no robô tem? Não já tem? Lá no robô já tem. Mas se der alguma falha, você tem uma segurança a mais aqui com o risco da automação, beleza? Bom pessoal, então não tem muito segredo. Aqui deixa eu mostrar para vocês a única variação que eu fiz. Foi exatamente aqui saída no preço médio. Esse está marcado e esse abaixo não, tá? Então o que eu vou fazer agora aqui? Eu já requisitei o replay. Vou clicar nos 3 pontos, detalhes da automação. Vou ajustar para cá, olha. Vou colocar aqui, ó, mais ou menos no metade da tela. Vou abrir essa aqui. Vou ajustar aqui, ó. E aqui, pessoal, eu vou deixar o drawdown desabilitado, tá? Como essa estrutura é uma estrutura que nós já fizemos aqui no canal, então você já sabe como é que funciona. A maioria que não sabe, você pode testar aí. A gente explicou no início do vídeo como que é, né? Ó, deixa eu só confirmar aqui, porque aqui ele tá com saída no preço médio marcado e esse não. Então tá certinho, beleza? Vamos executar aqui. Eu vou colocar a partir de 9h10, tá? Porque é o horário de início do robô, certo? E a gente vai ver ele fazendo algumas operações. Lembrando que esse aqui é um código de exemplo, tá? A gente não está indicando esses códigos aqui para você pegar e colocar na conta real, tá certo? É claro que, como eu mostrei no grupo, muitos desses códigos aqui o pessoal está utilizando na conta real, tá? Porque são códigos excelentes, né, pessoal? Mas assim, cara, tem que testar, né? Então a ideia é que você modifique, desenvolver sua própria estratégia, né? Não pega de primeiro e coloca na conta real, tá certo? Então aqui, ó, é só uma questão de atualização ali, tá? Por isso que ele colocou a ordem ali, ó. Mas depois ele corrige, né? Ele vai fazendo essa atualização. E aqui nós estamos com a entrada, né? O preço de entrada curto. Se você colocar o preço de entrada maior aqui, ele vai deixar mais longe e vai fazer parcial por mais tempo. Se você deixar, por exemplo, 10 ticks, que é o que está lá, ele vai sair mais rápido da posição. Pelo menos essa é a tendência, beleza? Lembrando que aqui nós estamos trabalhando com absorção de preço, tá? É um conceito que a gente desenvolveu. Então, a saída, quanto mais rápida acontecer, melhor, beleza? Mas, lembrando, tem aquela vantagem. Saída parcial, você consegue ter um drawdown menor. Olha só, vou pausar aqui, ó. Vamos acompanhar um pouquinho aqui. Você vai ver que quando o robô ele vai fazendo as parciais, dependendo do posicionamento do grid aqui, ó, você consegue ter um drawdown menor, beleza? Só que aqui, na verdade, ó, a gente vai ter uma saída mais rápida. Então, assim, pessoal, é uma questão que você vai ter que avaliar, né? Você vai ter que avaliar. Perceba, ó, quando ele volta, ele fica positivo mais rápido do que o robô anterior. Ele só fica positivo aqui, ó, se ele voltar para o preço de entrada, tá? Então tem essa vantagem aí, tá certo, pessoal? Então esse aqui é o operacional. Vamos ver essa volta dele aqui, ó. Ele vai fazer uma correção, tá? Aqui a gente está rodando no dia 15 como exemplo, né? Geralmente esse tipo de conceito aqui, o pessoal tende a fazer entradas contra a tendência, tá? Então, por exemplo, se estava comprado, entrou uma defesa de venda, a pessoa ela entra contra o movimento, tá? Nesse conceito aqui, pessoal, a gente está procurando operar a favor da tendência,
beleza? Só para deixar bem claro aí, né? Então tá aí, pessoal, o robô tá funcionando certinho, né? Uma estrutura excelente, beleza? Que a gente já utilizou, né? Foi utilizada no robô especial 2K, tá certo? Então, cara, a gente já agradeceu, vamos agradecer novamente, né? Porque o pessoal tá contribuindo bastante e você, cara, mesmo que você não adquira o nosso pack, se você puder deixar a sua curtida e fazer parte do nosso grupo, compartilhar conhecimento, porque lá o grupo, o intuito é exatamente esse também, né? Então, assim, é bem bacana. A gente já agradece aí de antemão a todos vocês aí pela força que estão dando pra gente. Beleza? Pessoal, então esse foi o nosso tutorial de hoje. Tamo junto e até a próxima.